Eu agradeço. Olá, bom dia. Sou Ronan Medina, sócio do escritório aqui da Center Investimentos, que é um dos principais escritórios hoje ligados a XP Investimentos no Brasil, com sede aqui em Cascavel, no Paraná, e que atende principalmente toda a região oeste e sudoeste do Paraná. Muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje quarta-feira, 15 de julho de 2020. Eu sou Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. E o nosso convidado de hoje é engenheiro, sócio da Center Investimentos, escritório com mais de 1 bilhão sob assessoria, vinculado a XP Investimentos, é investidor profissional reconhecido pela Comissão de Valores Mobiliários do Renan Medina, que falará com a gente sobre como investir, como reduzir riscos com investimentos na crise. Muito bom dia, Renan. Muito bom dia, Jean. Muito bom dia a todos que estão assistindo e que vão assistir depois da gravação. Muito obrigado também ao convite da SIC, à presidência da SIC, aos associados, para estar aqui mais um dia falando com vocês e trocando algumas experiências e informações. Muito obrigado, Ronan, que tão gentilmente aceitou o nosso convite. Então a gente vai começar, a partir de agora, um bate-papo, né, que pode orientar quem nos acompanha a como reduzir riscos com investimento num momento tão especial, tão crítico e inesperado como o de agora. Ronan, em 100 anos, isso especialistas apontam, o Brasil enfrentou 25 grandes crises, ou seja, nós temos aqui no Brasil uma média de uma crise a cada 4 anos. No mesmo período no mundo, crises globais foram apenas 6, ou seja, o Brasil demonstra com isso que infelizmente é um especialista em crise e pior, que quase não aprende quase nada com elas. Por que, na sua opinião, nós brasileiros estamos sujeitos a tantas dificuldades econômicas em períodos de tempo tão pequenos? Vamos lá. Olha, Jean, o Brasil é um país emergente, um país em desenvolvimento. Então, sempre os países emergentes vão sofrer mais com a crise. Isso porque eu penso, o Brasil hoje ele representa em torno de 2% do PIB global. Então, para o investidor estrangeiro, para o americano, o europeu, até o asiático, ele tem uma pequena, quando tem, pequena parcela do patrimônio dele no Brasil. E quando ocorre alguma crise externa ou qualquer incerteza em relação à economia externa ou à economia do Brasil, o estrangeiro muitas vezes prefere tirar o seu investimento daqui porque sabe que um país emergente, como de forma geral, ele é mais sensível. E por que é mais sensível? Primeiro, por questão de moeda. Então, as moedas mais confiáveis do mundo não está entre elas o real e geralmente é o dólar, o euro, etc. Então, o estrangeiro, quando sente alguma incerteza, ele prefere tirar o dinheiro dele de moedas duvidosas como o Brasil e colocar em moedas fortes, e assim ele tira o capital do Brasil. Também em incertezas políticas. Todos sabem que o investidor, de forma geral, ele não gosta muito de governos populistas e a nossa América Latina é muito vista como um lugar onde que é muito comum ter governos mais populistas que gastam bastante, que não são tão preocupados com o controle inflacionário, historicamente. Então, e nos anos anteriores, quando a gente viu, por exemplo, na pré-eleição do Lula, como que o dólar subiu, como que a gente teve uma estabilidade aqui, porque realmente toda vez como a gente teve ano passado, várias situações aqui na América Latina, de revoltas, etc., na Argentina, os parceiros da Kirchner voltando. Então, o estrangeiro, eu gosto até de falar, já, às vezes nós como brasileiro aqui não enxergamos dessa forma, mas pensa você, quando a gente fala de Europa, a gente não fala de Alemanha, a gente não fala de França, a gente fala de Europa. E o estrangeiro também não fala do Brasil, ele fala da América Latina.
Então, ele enxerga a América Latina como um todo. Claro que na hora de escolher o investimento dele, ele vai preferir Brasil, vai preferir a Argentina, já está um pouco mais desgastada, Chile, mas no primeiro olhar ele olha para a América Latina. Quando tem tensões na América, o Brasil sofre junto também. Então, e além disso, somado a tudo isso, o Brasil é um amplo exportador de commodities. E commodities, por si só, ela é cíclica, né? E tanto as commodities de agro quanto as commodities, o minério e o petróleo que o Brasil exporta. Então, o mercado cíclico ele vai sofrer as suas oscilações e assim os investidores ficam, o gringo fica colocando e tirando dinheiro do Brasil e a gente sofre muito com isso. Talvez vai melhorar um pouco agora, estamos cada vez um pouco mais independentes desse fluxo de moeda estrangeira, do estrangeiro aqui no Brasil. Estamos com uma economia mais organizada e mais forte. Espero que as estatísticas melhorem daqui para frente. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Essa é a live das 10h30 da SIC. Espero que todos estejam ouvindo bem. E o nosso convidado de hoje é o Ronan Medina. Pessoal, desculpe se em algum momento eu chamar o Ronan de Renan, que nós temos um diretor aqui na SIC que há muitos anos nos acompanha e é Renan, e associar Renan com Ronan é muito fácil. O Ronan está falando com a gente aqui sobre como reduzir riscos com investimentos na crise. Ele é de um escritório, Centro de Investimentos, que é ligado a XP Investimentos, que é uma das maiores empresas do Brasil e talvez da América Latina nesse segmento, né, Ronan? Você pode confirmar isso depois. E está falando de um assunto que é bastante interessante, né, num momento particularmente especial da nossa vida. Ronan, muitas empresas estão numa situação difícil e muitas delas já vinham em dificuldades há algum tempo em função da grande crise que nós tivemos a partir de 2015, né? Essa situação dessas empresas nesse momento, você acha que isso está mais ligado aos efeitos da pandemia em si ou tem uma associação muito forte à questão de gestão? O que você pensa a respeito? Olha, Jean, eu penso que tem muito a ver com a gestão. Eu acredito que já é um reflexo dessa cultura que nós temos ou dessa falta de educação financeira que o brasileiro tem. Nós sabemos aí que 90% dos brasileiros não poupam para aposentadoria, ou seja, não tem reservas financeiras, isso falando de população. E isso eu vejo que reflete na administração de empresas, porque são os mesmos brasileiros, muitas vezes, que vão abrir os seus negócios. E logo que começou essa pandemia, já, eu, junto com um dos meus principais clientes, nós temos algumas empresas que a gente acompanha balanços, faz leituras direto, empresas de capital aberto, então tinha umas 30 empresas que nós já estávamos acompanhando, e a primeira coisa, quando fechou tudo, a nossa preocupação foi ver o quanto que essas empresas aguentariam fechadas, as empresas que nós estávamos acompanhando. Dessas 30 empresas aí que são listadas em bolsa, a média de caixa delas era de 1 ano, então elas podiam ficar 1 ano fechadas, sem faturar, que elas conseguiriam pagar todos os custos fixos, as dívidas e os juros. Coisa que a gente não vê nas micro e pequenas empresas do Brasil, né? As empresas que estão fora da bolsa, as empresas que não são de capital aberto, principalmente. Então, o que eu percebo assim que essa gestão financeira de uma empresa de uma maneira mais eficiente, mais preocupada com a solidez do balanço, com fluxo de caixa, com reservas financeiras, ela infelizmente acontece só em empresas de maior porte ou poucas empresas onde consegue ter essa cultura, ou claro, né, conseguiu construir isso ao longo da história. Mas infelizmente o que eu vejo no dia a dia, e aí em Cascavel conversando com nossos conhecidos, é que a maioria dos empresários retira praticamente todo o lucro que a empresa gera e acaba imobilizando esse lucro. Né? E quando ocorre o que ocorreu agora de fechar as operações, a empresa não tem caixa para ficar muito tempo aberta. A gente viu que, eu acho que no começo as estatísticas mostraram que era 20 dias, né, a média das empresas brasileiras. Então ele não tem caixa suficiente para manter a operação por um mês fechado. E na pessoa física, que poderia às vezes fazer um aporte financeiro, ajudar a própria empresa,
muitas vezes a pessoa está imobilizada. Nós temos essa cultura no Brasil de imobilizar muito, fazer muitos compromissos financeiros e quando vem uma crise a gente está totalmente imobilizado. Felizmente, a gente vê que lá no escritório, com nossos clientes, isso não aconteceu, porém, mas os nossos clientes eu acho que são uma parte, que é justamente quem é nosso cliente hoje, é quem tem reserva financeira, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, nossos clientes lá, a grande maioria, passou muito tranquilo, porque eles têm reservas financeiras, mas eu sei que a grande maioria não tem, nem na pessoa física e nem na jurídica. Como reduzir riscos com investimentos na crise é o assunto da live das 10h30 de hoje, quarta-feira, 15 de julho. E o nosso convidado é o Ronan Medina, que é da Center Investimentos, um escritório com vinculação a XP Investimentos. Então se disse, Ronan, que com as ferramentas certas é possível passar por turbulências como essa de maneira menos grave, né? Além dessa cultura de caixa, o que você sugere com cuidados para as pessoas que estão nos assistindo, tanto pessoas físicas quanto empresas? Eu vejo sim, além dessa diligência com caixa, né, o caixa ele é o pulmão de uma empresa ou de uma família. Então a reserva financeira é o pulmão dela, é o tanto que ela aguenta respirar no momento de dificuldades. E além disso, a capacidade de inovação, né, de ser ágil. E dos estudos que a gente estava vendo é o seguinte: a pandemia veio e muita gente, acho que e aqui na SIC a gente trabalha bastante isso, né, junto com a SIC Labs, junto com o Iguaçu Vale, nós sabemos, as pessoas sabem, os empresários sabem que há necessidade de inovar, de se digitalizar mais, de ir mais para o mundo digital, de ter o que chamam hoje de omnichannel, né, que é você ter o físico, a loja física, mas também ter o digital, o delivery, entregar tudo isso. Acho que o empresário ele já sabia disso, né? Porém, o que a gente viu é o seguinte, que já sabia e não estava preparado, e quando estourou a crise, com o fechamento, com o isolamento, não estava pronto para ir para o digital. E você se adequar no meio né, trocar a roupa no meio da estrada é difícil. Então, infelizmente, aquelas pessoas que já não tinham a cultura de inovação, de estar, de agilidade na transformação dos seus negócios, sofreram e talvez estejam sofrendo muito ainda, porque trocar a roda com o carro andando é difícil. Em contrapartida, aqueles que já vinham desenvolvendo essa cultura ou já tinham implantado, agora só espalhou isso. Então, empresas, a gente vê no mercado financeiro essa temperatura sendo medida, por exemplo, Magazine Luiza já é uma empresa amplamente conhecida por essa capitalidade que ela tem de conseguir fazer a integração do físico com o digital. Durante a pandemia, as vendas subiram, né? E o lucro e a valorização das empresas também. Por quê? Porque a pandemia ela foi um gatilho a mais para acelerar o processo de inovação. E aquelas empresas, por exemplo, que nem... Claro que, vou dar um exemplo que eu lembrei de cabeça, mas tipo a CVC, que é uma empresa que estava muito pouco digitalizada, que claro, não ia muito conseguir vender mesmo, né, viagens nessa crise, mas ela sofreu mais ainda porque daí ficou totalmente parada. Talvez a Olímpicos e outras empresas assim que muito pouco digitalizadas, chegou nesse momento, elas simplesmente não conseguiram vender. E eu acho que o nosso empresário é a mesma coisa, né? Quem não estava preparado, eu espero que talvez a lição, né, se pode dizer assim, ou a lição que fica para nós aí é que precisamos estar mais preparados, mesmo que às vezes o digital não dê tanto resultado agora, mas é essencial para a diversificação e para a segurança dos nossos negócios a gente estar atuando nessa linha também, porque se vem alguma crise como essa, nós estamos aí prontos para atender via um plano B, né, pelo menos. Ele nasceu em Amambai, interior do Mato Grosso do Sul, é casado e está em Cascavel há mais de 10 anos. O nosso convidado da live das 10h30 de hoje é Ronan Medina, que fala com a gente sobre como reduzir riscos com investimentos na crise. Ronan, uma particularidade muito interessante do mercado financeiro, que também foi pego de surpresa, né?
é que no Brasil, principalmente, ele teve, e talvez isso seja extensivo ao mundo, você explica na sequência, ele enfrentou dois momentos assim muito extremos e de forma muito rápida, né? Que foi uma desvalorização gigante em pouco tempo, depois uma valorização extremamente expressiva também em pouco tempo. Ou seja, o mercado financeiro também sofreu consequências, né, com esse momento de adversidades. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Isso. Como sempre, onde nós vemos a maior oscilação são nas bolsas. E realmente, quando ali no Carnaval brasileiro, né, quando caiu a ficha do mundo que essa pandemia não ia ficar na China apenas, que já passaria da Itália, né? Quando caiu essa ficha, que eu ia pegar o mundo inteiro, aí começou a tudo desabar, porque no primeiro momento houve-se esse medo. Então os compradores sumiram e os vendedores apareceram, liquidando posições, porque a primeira impressão é que ia ficar fechado um ano, né? E ninguém ia faturar e ia saber o que ia acontecer. E realmente as bolsas desvalorizaram em mais de 30%, foi a queda mais rápida da história, né? Então desvalorizou mais de 30% em um mês. E também, da mesma forma, a recuperação foi muito rápida, né? A bolsa americana já está na máxima histórica de novo, a bolsa brasileira está quase lá. Então a recuperação também foi mais de 30% em menos de 2 meses, também foi a mais rápida da história. Num primeiro momento, eu confesso que até eu achei exagerado essa recuperação tão forte. Mas, claro, olhando o outro lado, se justifica primeiro porque no mundo inteiro nós temos juros perto de zero, então o juros de curto prazo, aquela renda fixa que a pessoa costuma deixar ali a poupança dela, a reserva financeira dela, está cada vez rendendo menos. No mundo já era assim e no Brasil também, então a taxa Selic no Brasil está praticamente 2%. Então as pessoas ficaram naquele dilema, bom, eu vou deixar meu dinheiro rendendo 2% ou posso colocar na bolsa, que em tese tinha desvalorizado, estava mais barato, onde eu vou, meu custo de oportunidade é 2% ao ano, então eu posso colocar numa bolsa e ter a chance de ganhar muito mais. Então essa migração para a bolsa no mundo inteiro se justifica primeiro, principalmente pela alta liquidez dos mercados, juros baixos, com bancos centrais injetando dinheiro no mundo inteiro. Mas também, olhando para o outro lado, é justificável não só por liquidez, mas por fundamentos também. Porque aqui no Brasil mesmo, não sei se você sabe, já parece que saiu agora em junho uma estatística da Receita Federal que o valor financeiro emitidos em notas fiscais foi o recorde da história, né? E claro, então não é para todo mundo isso, tem setores, eventos, turismo, etc., que ainda estão sofrendo, que perderam o faturamento quase total, 50 restaurantes, 50% do faturamento, pelo menos. Então tem setores que perderam muito, mas tem setores que ganharam muito. E esses setores que ganharam muito, pelo visto, estão compensando aqueles que perderam, estão faturando mais. E então faz sentido até essa recuperação das bolsas, porque se a gente olhar na média, o faturamento aumentou, apesar de setores comprometidos, mas na média o faturamento está sendo maior. E provavelmente os lucros, na média, podem ser até maiores, por incrível que pareça. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas os números estão mostrando essa tendência aí. Muito bem. Eu quero convidar as pessoas que nos acompanham, que se tiverem alguma dúvida, né, ou alguma pergunta para o Ronan, que passe aqui que ele responde com o maior prazer. Uma outra questão interessante nesse processo todo, Ronan, é a forte valorização do dólar, né, que explodiu em pouco tempo para valores assim que poderiam, algum tempo atrás, ser até inimagináveis. Que perspectivas que vocês, né, enquanto pessoas do mercado financeiro, trabalham para o valor do dólar no médio prazo? Vamos lá. Eu acredito que nós acreditamos que o dólar deva se manter nesses patamares por muito mais tempo, né, em torno dos R$ 5. O dólar é muito difícil de se acertar, mas tem lógica. É o seguinte, o dólar se valorizou muito em relação ao real, principalmente com o estrangeiro tirando dinheiro do país. Claro, tem outros motivos além desse, mas se nós compararmos o fluxo, você vai ver isso. Só esse ano, por exemplo,
o estrangeiro tirou mais de 70 bilhões de reais da Bolsa Brasileira. Então, ele acabou de sair. Não faz sentido ele voltar no mês que vem. Principalmente o estrangeiro, ele tem um perfil de longo prazo. Então, ele tomou a decisão de sair do Brasil, saiu. O Brasil está na mínima histórica de investimento estrangeiro, né, todo o ciclo brasileiro. Isso deve mudar ao longo dos anos? Eu imagino que sim, esperamos que sim, né? Que nós tenhamos aí, consigamos passar uma confiança para o mundo lá fora, porque quando o dinheiro de fora vem para cá, além do real se valorizar, o que é interessante para o nosso consumo, também é mais dinheiro entrando no Brasil, é mais negócio, é mais faturamento, é mais lucro e etc. Mas acho que no momento a gente vai ter que se acostumar aí com o estrangeiro fora, fazendo a lição de casa, tocando a vida aqui com o dinheiro brasileiro mesmo, que nesse momento a boa notícia é que nós estamos com juro baixíssimo, então as pessoas estão tendenciosas a movimentar mais o dinheiro. Nós vimos, né, que construtoras tiveram recordes de venda no segundo trimestre. O segundo trimestre, para construtoras listadas na Bolsa, nós tivemos aí a melhor venda histórica de um imóvel, que é uma coisa assim que exige bastante confiança do consumidor, né, um investimento de longo prazo. Então, o dólar ele deve continuar alto aí, é o que a gente imagina por muito mais tempo. Ronan, como especialistas, né, no mercado e com a responsabilidade de indicar investimento para as pessoas, vocês fazem análises muito apuradas, né, do cenário para poder indicar investimentos que sejam os mais seguros possíveis. O que eu te pergunto é o seguinte: a pandemia ou a politização e transformar essa questão toda numa situação ideológica, o que mais afetou, né, a economia no Brasil, que a gente trabalha com uma projeção de PIB negativo bem expressiva? Foi mais a pandemia mesmo, ou de ter transformado a pandemia numa espécie de palanque político? Não, eu acredito que a pandemia, sim, né, porque a pandemia é o principal causador. Ela obrigou as pessoas a fechar as portas, os empresários a parar de... Imagina, até janeiro você tinha um planejamento, e de repente em fevereiro, março, aquele teu planejamento não fazia sentido nenhum mais. Você tinha um imobilizado, quem tem restaurantes, tinha um imobilizado ali, por exemplo, que você imaginava uma taxa de ocupação, sei lá, 70%, e de repente cai para zero e depois fica limitado a 50%. Então, assim, a pandemia foi realmente o principal causador. Mas eu gosto até de brincar que no Brasil a gente sempre tem a pimenta a mais, né? Então, que é a pimenta política. E aí, não criticando diretamente o Bolsonaro, mas assim, eu acho que o Bolsonaro ele não foi nenhuma surpresa a maneira de condução da política brasileira, ou da maneira que a política brasileira em relação à pandemia aconteceu. Acho que na verdade não foi nenhuma surpresa. A gente sabia que antes da eleição que o Bolsonaro ele tinha dificuldades de articulação política já quando ele era deputado, né? E isso aconteceu mais ainda depois da pandemia. Então, essa falta de articulação política entre Bolsonaro, Câmara e governadores e todo mundo, não estou falando que é culpa do Bolsonaro, mas assim, essa instabilidade política já é comum no Brasil, essa tendência de barganhar e tudo mais. Ela se acendeu com a pandemia. Infelizmente, por exemplo, o próprio Paulo Guedes, que tem uma cultura liberal de economia, ele teve que voltar para trás, dar dinheiro para os estados, tudo. E porque os estados aproveitaram o momento para pedir dinheiro e tudo mais. Então, não foi tanto uma surpresa, mas é aquela pimenta a mais que realmente eu acho que um dos problemas do Brasil aí, na minha opinião daí, é que faltou uma união, né? Talvez a gente não confie tanto nas estatísticas chinesas, né? Muita gente duvida das estatísticas da China, acha que lá a pandemia deve ter sido mais rigorosa do que as estatísticas mostram, não sei, né? Mas o que a gente sabe é que na China, o que o governo manda, a população faz, né? Mas o que eu quero dizer, há uma coordenação. Lá na China, fecharam Wuhan,
e depois fecharam o BEI e fechou, e é isso aí. Não vamos fugir disso. O pessoal trabalha junto, né? A cultura confucionista, que é, vamos dizer assim, a religião principal da China, é do Estado trabalhar, das pessoas trabalharem junto com o Estado. E aqui no Brasil, a gente não viu essa coordenação funcionando. Então, não teve coordenação. O federal definia uma coisa, o municipal definia outra, e ainda continua assim, o Estado define outra, aí já não há um acordo dos poderes, e nós sabemos que o brasileiro tem a cultura também de ser um pouco teimoso, né? Não pode sair para a rua, mas a gente vê as praias cheias. Então, tudo isso somou-se à pandemia para provavelmente alongar esse problema que a gente está tendo de pandemia ou deixar ele mais turbulento, pelo menos. Como reduzir riscos com investimentos na crise é o assunto da live das 10h30 de hoje. E o nosso convidado é o Ronan Medina, que é especialista em assuntos ligados a investimentos. E você, como eu disse, Ronan, um estudioso da área, o que é mais seguro para o investidor no momento, né? Principalmente numa situação tão particular como a de agora? Sempre gosto de responder isso. Acho que a resposta quase nunca vai mudar, pelo menos no começo dela, que a diversificação é a maior segurança do investidor. E eu nunca vi alguém diversificado quebrar. Afinal, quando ocorre qualquer crise, o dinheiro não some. Ele vai para a mão de alguém, de algum setor, e ali pode até ficar estacionado, mas o dinheiro não some. Ele talvez pare de circular, mas para algum lugar esse dinheiro vai. E se você está diversificado, tem grande chance de você acertar, né, numa das pontas onde que esse dinheiro foi. Por exemplo, agora a gente viu aí que o agro está indo bem, a tecnologia está indo super bem, e isso, quando eu falo de tecnologia está indo super bem, não é só o Google, o Facebook, etc. Os nossos colegas aqui de Cascavel, os nossos próprios colegas aqui de Cascavel já têm me reportado aqui, o pessoal de tecnologia, que tem tido resultados melhores do que tinham antes. Então, quem estava diversificado em tecnologia e agro está tendo resultados melhores ainda. E na área de investimentos, então, como é possível diversificar? Né? Como é possível você distribuir a sua carteira de investimentos para você ter mais segurança? Sempre é bom você ter uma reserva no CDI, apesar do CDI estar baixo, mas é da onde você pode tirar dinheiro a qualquer momento. Então, eu acho que hoje em dia, tenho certeza que hoje em dia o CDI não é mais para ganhar dinheiro. Antigamente você deixava lá no CDI e você tirava 1% ao mês. Hoje não, hoje você vai tirar 2% no ano, e pode ser que seja menos ainda. Mas pelo menos você tem um dinheiro disponível para tirar a hora que quiser e está rendendo um pouquinho. Uma outra forma de você investir com segurança, e que aí eu vejo uma boa oportunidade, que aconteceu depois do coronavírus, são os títulos do Tesouro, a renda fixa de longo prazo, CDBs, etc., de longo prazo, de 3, 4, 5 anos em diante, que exige de você um pouco mais de planejamento, no sentido de saber que aquele dinheiro, apesar de estar disponível, quando você aplica no Tesouro, o dinheiro está disponível sempre. Apesar de você fazer uma aplicação de longo prazo, o dinheiro está disponível. Porém, você precisa planejar para resgatar aquele valor. E assim, o título do Tesouro hoje, por exemplo, ele está dando aí 6% ao ano, 6,5% ao ano, enquanto a gente vê aí o CDI a 2%. E eu vejo isso como uma baita oportunidade, porque nós temos aqui o Tesouro a 6%, CDI a 2%. Logo, eu imagino que essa taxa do Tesouro ela deve baixar para ficar mais equivalente ao CDI. Então, quem pegar agora as taxas do Tesouro a mais de 6% ou títulos de renda fixa a mais de 6%, vai ter um rendimento muito superior ao CDI, numa aplicação conservadora, segura. E o Tesouro, por exemplo, é a aplicação mais conservadora da moeda real, né? A diversificação internacional cada vez faz mais sentido, ainda mais com juros baixos. Esse custo de oportunidade que a gente tinha antes no Brasil, ganhar 1% ao mês, então não fazia muito sentido você deixar o dinheiro aplicado lá fora. Agora, você já não ganha muito no Brasil, mas é importante você ter uma reserva em dólar, você ter uma aplicação lá fora, porque, como a gente viu, por exemplo, de 2008 a 2018, 2020 até, as economias lá fora bombaram, né? Vamos dizer assim, cresceram muito. E o Brasil patinou. 10 anos foi os 10 anos perdidos do Brasil.
Se você tivesse só o seu capital aqui no Brasil, provavelmente você não deve ter tido o mesmo resultado de ter um capital lá fora. Então, a diversificação internacional é importante. E claro, para a Bolsa brasileira, ela está no momento assim, que eu falei, faz sentido até o valor que ela está, mas o que eu sempre sugiro é quem for entrar na Bolsa e entrando aos poucos, porque você coloca um pouco do 100% que você tem, se divide ali um tanto em CDI, um tanto em tesouro, títulos de renda fixa, um tanto em investimentos internacionais, outro tanto, se fazer parte do teu perfil, você pode colocar na Bolsa Brasileira, mas o que eu dou de dica é que esse X que você destinou para a Bolsa Brasileira, você não precisa colocar X de uma vez só. Né? Coloca ali 1/3 do teu X, depois vai mais 2/3 e assim você vai naturalmente aproveitando às vezes as oportunidades. O Vilimar fez um comentário aqui, a quem desejar eu agradeço a audiência, muito obrigado, Vilimar. Ele colocou aqui que nós estamos com esse processo todo aprendendo com a dor, né? A minha expectativa é a seguinte, viu, Vilimar, que realmente, dessa vez, o Brasil e os brasileiros realmente aprendam com a dor, porque não é isso que tem acontecido, pelo menos na questão de a gente enfrentar sucessivas crises nos últimos 100 anos, né? Nós tivemos 25 grandes crises e isso gera uma instabilidade muito grande, o Brasil melhora um pouquinho, daí em 4 anos, em média, vem uma crise e fundamentos importantes que nós conseguimos acabam se perdendo. Uma outra situação aqui que está acontecendo, Ronan, embora a criptomoeda não seja um assunto tão novo, né, tem mais de 10 anos, é que já é possível também fazer investimentos a partir dessa nova modalidade que é uma moeda virtual. Eu gostaria que você explicasse, né, como isso está funcionando aqui no Brasil e se a adesão a essa nova forma de diversificação realmente está acontecendo. Vamos lá. Exatamente, como você colocou, faz parte de um portfólio, né, de uma carteira de investimentos, você diversificar e colocar um pouco em criptomoedas, se faz parte do perfil da pessoa, se a pessoa acredita e faz sentido a pessoa ter uma parte também em criptomoedas. Hoje ela está mais regulamentada no Brasil do que era há alguns anos atrás, quando estava até um pouco mais comentado, vamos dizer assim. Ainda no Brasil nós não temos, de forma regulamentada que eu falo, regulado pela Comissão de Valores Imobiliários, pela CVM, né, para ser distribuída pelo mercado financeiro, para ser distribuída por instituições financeiras como a XP Investimentos, por exemplo. Ainda a gente não consegue comprar individualmente criptomoedas, mas já é autorizado e funcional você aplicar via fundos de investimento. Então na XP, por exemplo, tem fundos de investimento em criptomoedas que você coloca o seu dinheiro no fundo, aplica o seu dinheiro no fundo e o fundo vai montar uma cesta de moedas. E aí faz parte de uma diversificação você colocar em cripto também. Até porque existe aquele receio, né, de um dia a conta de tanta dívida de governos chegar e tem gente que tem um pouco de medo de o dólar, não vou dizer deixar de existir, mas perder sua força, né, não ser mais a moeda mundial. E para quem tem essa tese, faz sentido a pessoa ter a diversificação em cripto. O que eu gosto também de comentar é o que não faz sentido, na minha opinião, é a pessoa que nunca investiu em tesouro, nunca investiu em bolsa, investir em cripto direto. Né? Porque, em tese desses investimentos, a criptomoeda é o investimento mais avançado, é o mais complexo, depois de CDI, tesouro, que são básicos, né? Bolsa, criptomoeda, dólar e etc. são os investimentos mais complexos. Então não faz sentido a pessoa começar a investir no mercado financeiro ou sair do CDI direto para cripto. Né? Primeiro ela tem que, como sempre falei, tem que prezar pela diversificação, mas o que eu sugiro, se a pessoa for estudar, é entender o básico, tesouro, como funciona, renda fixa, ações, como funciona, criptomoeda, que daí ela vai entender ali as diferenças de cada um e como faz sentido ela diversificar entre eles. Ronan, uma das disciplinas que vocês que são dessa área do sistema financeiro praticam, né, de uma forma assim mais exaustiva é a análise de riscos, né?
e nós temos uma perspectiva para o PIB brasileiro aqui em 2020. Alguns falam em 6%, mas alguns já chegam a anunciar um percentual maior de 9% como uma tendência de queda do PIB para esse exercício, né, tão complicado. O que vocês, como analistas de risco, trabalham efetivamente? Qual que é a projeção de queda de PIB? E se vocês entendem que a crise deve se arrastar mais do que se imagina? Vamos lá, Jean. Curioso que esses números aí, essas estimativas, elas vão meio que mudando meio que diariamente, porque nós estamos aí no meio da pandemia. Então, inicialmente achava-se, vocês devem lembrar que achavam que o pico ia ser em abril, depois o pico foi para maio, depois o pico foi para junho, e ainda não sabemos se tivemos o pico. Então, dessa maneira também as previsões vão se adaptando. Mas a previsão atual é que realmente tenhamos aí um PIB negativo em torno de 8%. Nos últimos dias ficou um pouco mais otimista a questão do PIB. E a extensão da pandemia ainda é muito duvidosa. Até porque até o isolamento social ainda tem muitas dúvidas se realmente tem funcionado. O que eu tenho visto, como eu já comentei, é que alguns setores estão indo muito bem e melhor ainda do que antes. E imagino que esses setores devem continuar assim. Os setores que estão indo mal, infelizmente, eu imagino que não devem melhorar muito, estão já. Por exemplo, viagens, ainda as pessoas não se sentem seguras para viajar, restaurantes, etc. Então, ainda está complicado. Então, esses setores que tiveram que diminuir a sua demanda, a sua oferta de serviço, e a demanda também diminuiu junto, tende ainda a continuar sofrendo. E, infelizmente, já, o que a gente pode ver nos próximos meses é algumas recuperações judiciais, porque o fechamento de portas mesmo já tem acontecido, porque o cenário que está se desenhando é isso, que a volta deve ser gradual, né? Então, não vai liberar de um dia para o outro que todo mundo circule livremente. Também as pessoas não ficam tão confortáveis sair de casa, tem que sair de máscara e tudo mais. Então, essa volta ao normal deve ser gradual. E aí, infelizmente, nem todo mundo vai aguentar essa volta gradual, porque os custos estão aí, né? Como eu falei, muita gente em janeiro se preparou para ter um custo que dependia de um fluxo de pessoas, pelo menos igual ao do ano passado, e que caiu lá embaixo. E aí a gente também está vendo, junto com isso, o cenário do crédito, que aí o crédito sim deu uma enxugada. Quem fornece crédito está muito cauteloso, está com medo de fornecer crédito. E por isso que eu falo que é possível que a gente veja ainda muitas recuperações judiciais, até empresas que estão na bolsa. Eu tenho visto aí algumas empresas que têm bilhões para pagar e, por exemplo, dando um spoiler aí, as aéreas. Eu estava vendo o balanço das aéreas do Brasil aí, elas têm 1 bi de caixa para 3 bi de dívida para pagar nos próximos meses. Se elas não conseguirem empréstimo, não tem outro caminho a não ser pedir recuperação judicial. Isso eu estou falando de grandes corporações. Imagina o microempresário aqui que tem contas para pagar, que tem dívidas para pagar, e que, se não conseguir rolar essa dívida, não conseguir pegar um novo empréstimo, pagar o atual e alongar essa dívida, ele não vai ter outra opção a não ser fechar e declarar falência, no caso do microempresário, ou recuperação judicial. Então, os efeitos ainda devem ser sentidos no segundo semestre. Recentemente, Ronan, a Cassiopar, que é uma coordenadoria de associações comerciais, do qual a SIC também participa, promoveu uma live com o Paulo Gama, que é um jornalista, né, especializado em assuntos políticos e que é integrante, né, desse grande time da XP Investimentos. E o que o Paulo Gama disse na ocasião é o seguinte, e faz muito sentido para que a gente comece a acomodar as coisas para que a economia volte, né, a ter uma perspectiva para algum momento. O que o Paulo Gama diz é o seguinte, desde que o governo trabalhe de uma forma bastante árdua e que o Paulo Guedes renove o seu fôlego e o diálogo com o Congresso, existe a possibilidade de que ainda no segundo semestre
embora ele considere isso difícil, de retornar à discussão da pauta das reformas, que é essencial para o Brasil. O que você, como analista de mercado, entende disso, hein, Ronan? Você acha que existe realmente a possibilidade de retorno da discussão das reformas? E se você acha que fazer as reformas é o caminho para o Brasil sair mais rápido, né, dessa situação tão complicada? A boa notícia é que nesse governo agora nós estamos vendo um alinhamento de todos os poderes em direção à reforma fiscal. Então, essa é a boa notícia. Até o Centrão, ele abraçou a causa e viu que há um pedido da grande maioria da população brasileira para que isso aconteça. Então, eles estão nessa direção. A notícia boa é essa. Mesmo em meio à pandemia, já estão sendo aprovadas reformas importantes, como o Marco do Saneamento, por exemplo, que foi aprovado recentemente. E então a tendência é que continue. E isso vai ser muito importante para continuar aquilo que a gente já estava aguardando, né? Uma melhoria tributária, melhoria na eficiência tributária, uma diminuição de impostos não vai ter, né? Mas assim, pelo menos deixar menos burocrático, permitir o que a gente tem visto muito aí já conversando, permitir o investimento estrangeiro, permitir privatizações. O governo, a ideia que o essencial do Paulo Guedes e que tem sido muito apoiado aí pelo Bolsonaro é isso, né? É enxugar o Estado para que deixe a iniciativa privada trabalhar, deixe as pessoas trabalharem, deixe as pessoas produzir e deixe menos burocrática a máquina. E também, somada à primeira pergunta lá sobre um dos motivos da gente sentir as crises tão fortes, é isso, né? Porque no Brasil a gente tem muita burocracia, a gente tem... a gente viu ali nos Estados Unidos, no primeiro momento parece que é ruim, né? Começou a pandemia, teve milhões e milhões de pedidos de auxílio-desemprego. Mas ao mesmo tempo, agora já está tendo milhões e milhões de contratações. Então essa flexibilidade que o empreendedor, que o empresário tem nos Estados Unidos de contratar quantas pessoas que ele quer e enxugar a hora que ele precisar, nós já não tem no Brasil. E lá nos Estados Unidos vai voltar muito, já está voltando muito mais rápido a atividade econômica do que no Brasil. Porque no Brasil, claro que a gente sabe que ninguém quer perder o emprego, mas infelizmente a gente é tão focado em manter o emprego que mata o negócio, mata-se as empresas para que os empregos continuem. Enquanto isso, as empresas estrangeiras, elas dão a enxugada que precisa dar nos empregos no momento que a crise aperta e vem com toda a força a hora que tem demanda, e aí vão acabar vindo para roubar o nosso mercado, porque nossas empresas estarão mais fragilizadas. E essas reformas que o governo está alinhado em fazer vai ajudar, principalmente as nossas empresas a se estabilizarem melhor e as empresas estrangeiras virem para cá para ter mais segurança também nos seus investimentos e fazer investimentos mais de longo prazo. Ronan Medina, quem nos acompanha na live das 10h30 de hoje, quarta-feira, 15 de julho, e ele fala com a gente sobre como reduzir riscos com investimentos na crise. Eu quero fazer um comentário a respeito do que o Ronan acabou de colocar, que é extremamente importante, que o movimento da economia ele tem que ser rápido, da mesma forma que nós temos hoje, né, essa comunicação praticamente instantânea que faz com que tudo acelere na nossa vida, né? Então, os Estados Unidos perceberam a crise, como eles são um país assim que não é muito engessado, eles rapidamente resolveram isso, percebendo e utilizando essa estratégia como uma forma de acelerar o seu processo de retomada. Demitiu milhões, mas de uma forma muito rápida já está recontratando milhões. No Brasil, infelizmente, a coisa é extremamente burocrática. Existem os interesses, né, de muitas pessoas que estão no poder que não são exatamente, que não comungam com os interesses do país. Isso é uma pena, tudo fica mais difícil, mais lento. Isso acaba aumentando a insegurança e colocando o Brasil sempre na berlinda no que se refere à questão da confiança, não é, Ronan? Ronan, como investidor, como um especialista nessa questão de mercado, é importante falar para as pessoas aqui quais são os papéis que você está vendo né, de uma forma assim, mais otimista no momento e em quais você está investindo.
Quando você fala em papéis, você quer dizer ações mesmo? Isso. Eu já tenho que antecipar aqui, porque devido ao compliance, à legislação, eu não posso falar no que eu estou investindo, porque eu estaria influenciando e recomendando o investimento, né? No mercado financeiro a gente tem essas divisões de trabalho, e eu como assessor de investimentos, o meu trabalho é ajudar o cliente a escolher os seus investimentos, a diversificar a sua carteira e trazer então as recomendações aí da XP Investimentos. Aí na XP tem os analistas, os economistas que não atendem os clientes, mas ficam lá estudando as empresas e recomendando o que comprar e o que vender nesses momentos. Então o que eu trago aqui são as recomendações da XP e de outras casas de análise de investimentos que são parceiras aí autorizadas pela XP. Então feito aqui o meu disclaimer, assim, a tendência continua. As empresas de tecnologia, elas devem continuar ganhando muito mercado. Infelizmente, no Brasil, a gente tem poucas empresas de tecnologia, mas nós temos a própria Bolsa, a B3, que é uma empresa de tecnologia que está aí ganhando, crescendo. A gente sabe que a Bolsa crescendo, a B3 ela vai ter muito mais investidores. Nós temos, para quem gosta de acompanhar o saneamento, já teve uma boa valorização, mas as empresas de saneamento estão num momento interessante, porque depois esse marco de saneamento flexibilizou bem mais a questão do saneamento. No Brasil nós temos ainda, não é recomendação ainda da XP, mas já está sendo analisado, por exemplo, os meios de pagamento, como a Cielo, é uma empresa que entra no radar, né, mas ainda não é recomendado. Vamos analisar melhor agora que esse meio de pagamento via WhatsApp. A XP ainda acredita bastante nas empresas de locação de veículos, porque diferente, a gente viu que a Hertz pediu recuperação judicial, né? Só que a Hertz realmente ela estava naquela situação que eu falei, ela tinha pouco caixa e precisava rolar dívidas. Veio a crise, ela não conseguiu pegar empréstimo para pagar as dívidas e teve que pedir recuperação judicial. Não é o caso das locadoras brasileiras. Então as locadoras brasileiras, elas têm um caixa muito saudável e eles devem continuar crescendo mesmo assim, porque do outro lado há uma tendência das empresas, as nossas empresas locadoras, elas locam muito para a pessoa jurídica. E na pessoa jurídica, as novas normas contábeis estão favorecendo mais a que as empresas loquem serviço do que comprem bens. Então há uma tendência das nossas empresas grandes de, em vez de mobilizar o dinheiro comprando imóveis e comprando carros e outros bens assim, que aluguem. Então, as locadoras devem continuar alugando veículos, apesar de a gente saber que podemos ter mudanças aí na cultura de veículos. Como sempre, as elétricas, sempre tem umas empresas elétricas muito interessantes, que são empresas conservadoras, aquela história, né? Água e energia ninguém fica sem. Então, as empresas elétricas, elas sempre estão no radar, e a gente sabe que o petróleo pode diminuir a demanda, mas vai vir um carro elétrico e os dois precisam de eletricidade. Então, as elétricas são investimentos conservadores que geralmente dão bons dividendos, né? Dão boas distribuições de lucro, e elas não são caras, dão um bom retorno para o investidor e ainda estão com tendência de crescer bastante. A gente sabe que a nossa infraestrutura no Brasil é um gargalo bem grande. O Ronan Medina, que nos acompanha na live das 10h30 de hoje, da SIC, e tem mais uma participação aqui do Vilimar Irber, que eu achei muito interessante e que tem a ver com esse contexto que a gente está discutindo aqui, Ronan. Ele entende que a reforma da matriz tributária seria um salto interessantíssimo para o Brasil. No entanto, ele está comentando aqui o seguinte, que parece que essa reforma da matriz tributária estaria refém de outras duas reformas que são igualmente importantes, que são as reformas política e administrativa. É isso mesmo, Ronan? Você concorda que essa é uma linha de raciocínio interessante? É uma linha de raciocínio interessante. A gente vê que a reforma tributária ela é bem polêmica, porque vai aumentar impostos
Os impostos, no geral, vão continuar o mesmo. A ideia da reforma tributária não é baixar imposto, é simplesmente simplificar. Porém, de um lado, só que a gente já sabe que tem muitos setores que têm subsídios. E alguns setores, e esse subsídio vem de algum lugar, né? Então tem alguns setores que acabam pagando mais. Então, para alguns setores vai acabar baixando os impostos, mas principalmente os setores subsidiados, os impostos devem aumentar para que continue no mesmo patamar. E isso gera daí muita discussão, porque aí principalmente quem tem é aquela história, né? Direito adquirido é difícil de ser tirado. Então, para quem tem esses subsídios, que já fazem o seu plano de negócio baseado em subsídios, eles, claro, vão fazer todo um lobby aí para que não haja uma reforma tributária nesse formato. E aí, a reforma política, eu confesso, o que também é difícil de se fazer no Brasil, né? Porque mexer onde a máquina mexer na máquina de alguém que tem o poder de controlar a máquina é difícil. Mas, assim, aos poucos as coisas estão acontecendo. Eu acho que o governo tem sido muito assertivo no seguinte, ele está tentando também, apesar desse problema de falta de articulação, o governo tem sido muito assertivo de comer pelas beiradas. Então, reformas importantes estão saindo, que talvez não chame tanta atenção das pessoas, mas que aos poucos vão construindo um Brasil melhor. Então, por exemplo, a mais recente que eu lembro de cabeça foi, que eu já comentei, a do marco do saneamento. Nem foi muito comentado na mídia, talvez só na mídia mais especializada, mas é uma reforma muito importante para a infraestrutura do Brasil. A gente sabe que o saneamento do Brasil, metade dos brasileiros praticamente não tem saneamento básico, e então agora vai permitir que haja uma concorrência e que empresas privadas possam atuar no saneamento brasileiro, mas não tinha isso. Então, essa é uma coisa que vai gerar uma qualidade de vida, vai gerar negócios, vai gerar construção, vai gerar muita coisa e que nem está tanto no radar. Essas reformas mais estruturais, como o Vilmar comentou ali, eu acho mais difícil de acontecer porque ela mexe muito com o bolo todo. Mas essas, pelas beiradas, estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Ronan, a gente está avançando no tempo aqui. Eu tenho uma última consideração a fazer antes que a gente encerre, que é quanto ao pós-pandemia, né? O que empresas como a sua e a XP traçam como cenário futuro para a economia brasileira? Olha, o pessoal da XP tem assim, uma visão muito otimista. Primeiro, assim, a gente sabe que isso vai passar, pode demorar mais do que nós queremos ou imaginamos, mas vai passar. As vacinas já estão aí. O legal desse século XXI é que a gente nunca viu vacinas serem desenvolvidas tão rápido. Então, elas devem chegar, os tratamentos devem chegar mais rápido do que a gente espera. Talvez, assim, para nós aí que estamos nessa vida do dia a dia meio que isolado, meio que tomando cuidado, um mês às vezes demora muito para passar, mas um mês para a saúde, para os laboratórios, para a pesquisa, o resultado de um mês é muito rápido. Então a gente está tendo resultados muito rápido. Então logo esses resultados devem começar a chegar. No primeiro momento, quando saiu a vacina, a produção era muito baixa. De repente, agora um mês depois, já estão falando em 100 milhões de vacinas para os Estados Unidos. Então, se de repente, eu acho que a coisa vai engrenar. Depois que resolver esse problema de saúde, aí é uma coisa legal, porque assim, não é uma crise que aconteceu num lugar, num setor, é uma crise que paralisou o mundo inteiro. Então as pessoas estão meio que segurando o seu dinheiro, estão direcionando para alguns lugares. Todo mundo entrou junto na crise. Como todo mundo entrou junto na crise, a hora que sair, vai tudo sair meio junto. E aí tende a voltar tudo para o normal. Em resumo, o que a gente vê é que provavelmente a gente só vai ter um atraso no crescimento. Antes nós esperávamos que o Brasil, no caso, e o mundo ia continuar crescendo, o Brasil principalmente. Vai ter uma derrapada, vamos perder aí em termos de PIB, crescimento 1 ou 2 anos, mas que depois dessa barrigada deve voltar tudo normal, porque a gente está num século aí de tecnologia, juros baixos, o que vai incentivar ao desenvolvimento dos negócios. Ele é engenheiro, sócio da Center Investimentos
escritório com mais de 1 bilhão sob assessoria, que é vinculado à XP Investimentos. É investidor profissional, reconhecido pela Comissão de Valores Imobiliários. O nosso convidado da live das 10h30 da SIC de hoje foi Ronan Medina, a quem, novamente, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, e do vice, Genésio Pegoraro, eu agradeço. Muito obrigado, Jean, muito obrigado aí aos presidentes e diretoria da SIC pelo convite, muito obrigado aos associados da SIC, tá, por estarem participando e também pelo convite. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Mais uma vez, obrigado, Ronan, e até a próxima.